Is it okay if I do this in Portuguese? Yes. Oh, we don't speak Portuguese. I'm sorry. Only English. So sad. Claro que vocês vão receber. Só pagar o que me deve. Até lá eu vou descontando tudo o salário de vocês. Ninguém falou nada de dívida. Aí o problema não é meu. Tu vai tomar no cu o senhor, essa é sua dívida. Nando. Calma, Nando. Já entendeu. Gente, primeiro de tudo, parabéns pelo filme. Que filme incrível. Eu tô sem palavras, eu tive a oportunidade de assistir no Festival de Toronto, e que coisa incrível ver um filme brasileiro assim, né, com uma equipe de produção que é essencialmente brasileira ali despontando no Festival de Toronto, né, recebendo nota altíssima no Rotten Tomatoes. Eu queria primeiro saber de vocês qual que é a reação que vocês têm em ver um filme brasileiro tão lindamente produzido, chegando tão longe em festivais internacionais. Eu acho muito incrível o filme poder contar essa história sobre trabalho análogo à escravidão e tráfico humano e ter essa plataforma internacional. E acima disso, de ser um filme nacional com essa equipe e esse elenco incrível. Eu estou trabalhando com meus heróis do audiovisual, Fernando Meirelles, Ramin Barani, Rodrigo Santoro. Cresci assistindo o trabalho de todos eles, e também com o Cristian Malheiros, meu amigo. Então, para ter essa projeção internacional, acho que é muito importante para o trabalho de todos envolvidos e muito importante para o assunto que o filme trata. Legal. E para você, Rodrigo? O cinema brasileiro já vem chegando longe. Já faz um bom tempo, né, que a gente... Primeiro, a qualidade técnica dos nossos filmes. A gente tem uma qualidade impecável e que se compara a um filme produzido em Hollywood, por exemplo. A gente já está num nível técnico, né, muito alto. E diversidade é o que não falta no nosso país, graças a Deus. Talento é o que não falta no nosso país. Então, a gente realmente tem tudo para estar cada vez mais sendo reconhecido pelo mundo inteiro, em todos os festivais. E, enfim, eu acho que é uma... Agora, a gente precisa produzir mais, né? Esse filme, por exemplo, ele é um filme produzido pela Netflix e é um filme brasileiro. Então, acho que o que a gente vai precisar para que esses filmes andem, né? A gente vai precisar aumentar a nossa produção cultural no nosso país, que no momento se encontra praticamente inexistente. Isso é verdade. E o seu personagem, né, o Luca, é um personagem muito complexo e muito denso. Eu queria que você me contasse, Rodrigo, como foi o processo de imersão nesse personagem e quando você encerrou o trabalho, qual foi a sensação que você teve? Você sentiu o peso desse personagem sobre você? Porque é um personagem que a gente não vê o Rodrigo ali, né? Você simplesmente desaparece no personagem, né? Eu vou tomar isso como uma coisa positiva. Claro, o personagem ele é pesado, ele faz coisas terríveis, ele é aquele tipo de personagem que não é fácil de lidar. Assim, eu convivi com ele durante todo o tempo ali de preparação e depois durante a filmagem. Foi dolorido, foi muito difícil. Eu me questionava constantemente, eu me sentia pesado, me sentia sujo mesmo, sujo fisicamente, sujo. Eu tive um monte de sensações contraditórias. Ao mesmo tempo, eu estava investigando uma realidade que eu nunca conheci de perto, que é a miséria, de onde vem esse personagem, a miséria, a pobreza. Eu já fiz trabalhos onde eu pesquisei e onde eu me aproximei, né, de algo que é tão presente no nosso país. A desigualdade social talvez seja a nossa maior ferida, e a gente tem isso por todos os cantos desse país enorme,
tão belo, tão diverso, tão cheio de coisas maravilhosas, mas que sofre tanto por tantas coisas. Mas foi muito difícil me aproximar. Eu cresci numa classe média, eu nunca estive muito próximo dessa realidade. Próximo, eu digo, não é muito... É mais fácil a gente, de longe, julgar, né, e falar, é assim, fulano é desse jeito ou é de outro, eu gosto, eu não gosto, mas é realmente preciso se aproximar sem julgamento para poder compreender a realidade do outro. E essa era uma realidade distante da minha, então eu precisei me aproximar muito. E foi muito dolorido, foi muito comovente, e eu aprendi muito com essa experiência. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, isso realmente demonstra a coragem do Rodrigo quanto ator para encarar um personagem tão difícil e não julgar essa pessoa, o filme todo, mas, ao contrário, humanizar. Logo do começo ele falou, se eu for fazer esse papel, eu quero humanizar esse personagem. E foi exatamente isso que ele fez. Apesar dele desaparecer, sim, dentro né, o emagrecimento, ele fuma sem parar, ele anda e fala, conversa de uma forma que o Rodrigo não conversa e fala, ele se transformou, mas ele humanizou. Eu acho que ainda tem muito Rodrigo nesse papel, o carisma do personagem, eu acho que a gente vê ele, e isso demonstra muita coragem para poder encarar o Luca, e humanizar o Luca. E é realmente uma performance incrível, é realmente uma performance apaixonante. Eu adoro o quanto o Rodrigo imergiu nesse personagem, porque aí a gente cai em um aspecto incrível do roteiro, porque é um roteiro que mostra que não se trata de ser preto e branco, as situações são muito mais complexas quando a gente fala de uma questão que envolve escravidão contemporânea, né, Alexandre? E aí eu queria saber de você, como que você conseguiu criar esse contraste tão poderoso? Porque São Paulo, ao mesmo tempo que é uma cidade assim, super globalizada, é uma cidade super cosmopolita, ela tem esse submundo terrível que fica distante da maioria dos olhos, né, de todo mundo que está lá em São Paulo. E é incrível a gente ver esse contraste dos prédios enormes e daquele ferro velho sucumbir e aquele submundo terrível. E eu queria que você me contasse um pouco sobre essa construção. A realidade é que trabalho análogo à escravidão é escondido, então a gente nunca vai ver isso. Talvez a gente vê pedaços, a gente fica desconfiado de um certo lugar, mas não tem como realmente saber e conhecer esses lugares. Primeiro, porque é muito perigoso, e segundo, porque, acima de tudo, é muito escondido. Então, para mim, mergulhando nas pesquisas e conversando com pessoas que tinham sobrevivido esse tipo de exploração, foi assim que eu consegui entender melhor esse mundo. E eu acho interessante que São Paulo representa esse mundo escondido, porque também isso acontece no mundo inteiro, não é só São Paulo, não é só Brasil. É Índia, é todo o país asiático, até nos Estados Unidos, na Europa, todo lugar onde tem desigualdade social tem trabalho análogo à escravidão. E, infelizmente, tem desigualdade social em todo o país do mundo. Só que, em alguns lugares, a gente sente e vê essa diferença mais marcada. E Brasil é um desses países onde a gente vê essas desigualdades tão brutais. E o filme foi gravado pouquinho antes do Brasil entrar em lockdown, né? E graças a Deus, né? Porque é uma produção que não é muito fácil fazer dentro de um contexto de lockdown, né? Queria que vocês falassem para mim sobre o processo de produção, como que funcionou tudo isso. Bom, na real, o Rodrigo tinha terminado de rodar uma semana antes de tudo fechar. Eu lembro que a gente estava no set e tinha um monte de pessoas comentando sobre uma questão muito preocupante, sobre um vírus. E eu sempre falava, gente, vamos focar agora no próximo plano, na próxima cena. Eu lembro alguém falou, isso vai virar pandemia. Eu falei, não exagera.
Aí o Rodrigo tinha terminado de rodar, eu ainda tinha mais 5 diárias pela frente, e eu estava na minha última diária quando eu recebi um telefonema falando que provavelmente a gente ia ter que encerrar a diária antes de fechar o filme. Falei, não, por favor, me deixa terminar o filme. E então foi permitido eu fazer a última diária. Aí eu lembro que eles me ligaram aquela noite e falaram que receberam uma mensagem do consulado americano falando que se eu quisesse voltar para os Estados Unidos seria o último dia para embarcar. E eu fui para embarcar, mas eles fecharam todos os voos, nada embarcou. Com sorte consegui um voo dia seguinte. Quando cheguei aqui na Califórnia, eu cheguei na Califórnia, eles tinham declarado enquanto eu estava no voo que ia entrar tudo em lockdown. Eu cheguei aqui, não tinha ninguém no aeroporto, era o primeiro dia do lockdown. Eu acho que foi sorte, eu acho que foi muita sorte na nossa parte e o universo conspirando a nosso favor para ter esse filme na lata antes do mundo parar durante mais de um ano. Nossa. E para você, Rodrigo, como foi? O que exatamente? Porque você encerrou sua produção alguns dias antes do fim da produção total, né? Eu, na verdade, eu ia entrar de férias. Eu tinha planejado entrar de férias quando eu recebi o roteiro do filme. E aí eu adiei as férias para fazer o filme, porque eu simplesmente não conseguia parar de pensar na história e resolvi fazer o filme. Eu estava com passagem comprada já para viajar logo depois do filme, entrar de férias. Eu terminei, como o Alex disse, foi mais ou menos isso, uns 5 ou 4 dias antes. Nós filmamos em São Paulo, eu vim para o Rio de Janeiro, cheguei no Rio de Janeiro numa quinta. Na sexta eu resolvi as coisas que tinha que resolver. E no sábado, já estava a gente estava escutando falar. No sábado eu ouvi, olha, vai ter um lockdown, começaram a falar do lockdown. Eu fui para o supermercado fazer compras e quando voltei, acho que foi numa segunda-feira. Foi literalmente, eu estava com as malas prontas para viajar e aí foi fechar e fiquei fechado em casa. Pelo menos os primeiros 4 meses eu fiquei em casa, não saí de casa. Queria muito agradecer pela oportunidade de conversar com vocês, gente. Parabéns pelo filme, é um filme incrível. Obrigado. Eu fico muito feliz de saber que você não tirou as férias antes, viu, Rodrigo? Porque é um filme sensacional. Muito obrigada mesmo. Eu também. Que bom. Eu também. Tá tudo certo. Agora ele deixa você entrar e sair quando quer. É eles ou nós? Sacafuna, e o mulu que belo, aue, sacafuna.